Bom, agora eu vou convidar o José Brito, que está quietinho ali no canto, e já teve tempo de recuperar a voz, que ele estava muito mal da garganta. E ele vai ajudar a gente nessa dinâmica das perguntas, debates, e que nós vamos passar imediatamente a ela, tá bom? José Brito, aqui do Jornalismo do Futuro. Bem-vindo, então. Pega o microfone, por favor. Tudo bom, gente? Meu nome é José Brito, eu coordeno a área de Jornalismo do Futuro, e a intenção agora seria abrir o evento para um debate, para que vocês possam, na próxima hora, tentar encaminhar e elucidar algumas das questões. Eu já tenho aqui algumas 3 das primeiras perguntas e eu vou tentar encaminhá-las ao grupo. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Existe algum indicador que relacione as famílias que deixaram voluntariamente programas como Bolsa Família por conta do aumento de renda às famílias de jovens aprendizes? Acho que talvez o Luiz possa tentar elucidar um pouco essa questão. Então, nos últimos 2 anos, 1.790.000 famílias deixaram o Bolsa Família voluntariamente. Aqui nós não estamos falando daqueles que, por problema cadastral, são excluídos. Nós estamos falando dos que deixaram voluntariamente. Nesta condição de, se a família voltar à situação de pobreza, ou seja, menos de R$ 140 per capita, ela volta a receber. Não há um indicador claro ainda de quanto isso tem a ver com a capacitação profissional. Não com a aprendizagem especificamente. Agora, quando eu olho que no último período, o período exatamente de construção do Pronatec, esse número de saídas é mais significativo por conta da subida da sua renda, provavelmente tem a ver com a qualificação profissional. Por quê? Porque a gente melhorou a condição desta pessoa qualificada de acessar um posto de trabalho. Como eu disse na minha fala, 57% de todos os beneficiários do Bolsa Família que concluíram um curso do Pronatec conseguiram o seu primeiro emprego, pelo menos de carteira assinada, nesse caso, formal, ou então se constituíram como microempreendedores individuais, depois de ter feito um curso do Pronatec. Quanto à aprendizagem, a gente não tem exatamente essa medida. Agora, há também claramente, claramente visto também que o jovem que melhora a sua renda ou que acessa o mundo do trabalho, seja através da aprendizagem ou seja através de algum outro programa social, como é o caso do Brasil Sem Miséria, através do Pronatec, ele acaba ganhando um protagonismo maior na sua família. Isto já é identificado, inclusive, por estudos. Então, não respondi exatamente a questão da aprendizagem em si, mas o fato é que há, muito provavelmente, a qualificação profissional oferecida, seja pelo Pronatec ou até mesmo pela lei da aprendizagem, possibilita isso. Só que eu quero insistir. Bolsa Família é um direito. E o trabalho é um direito. Então, aqui nós não estamos falando de, não, tu vai acessar um direito e tu vai perder o outro. Não, é por opção. Então, 1.790.000, nessa condição, optaram por abrir mão do Bolsa Família. Obrigado. Muito bem, me interrompa a hora que vocês acharem conveniente, já temos mais uma inscrição aqui. Vou só encaminhar as 2 que já tinham sido feitas. Qual é o posicionamento do Ministério do Trabalho e Emprego quanto ao estímulo à educação sem frequência escolar? Seria possível adaptar a lei da aprendizagem? Sem a escola, sem a frequência escolar. Não sei se quem fez a pergunta quer se manifestar. Por favor, o microfone está aí. Desculpa, nosso assessor de imprensa, o Márcio, ali está me alertando o seguinte, eu falei 2,7 milhões. Cuidado com os números, né? 2,7 milhões são 3,1 milhões de famílias, tá? Então, desculpa aí. Enfim, alguma consideração com relação a esta segunda pergunta? Alguém quer responder? Na verdade, a lei obriga que a frequência escolar, salvo se ele tiver concluído o ensino médio, né? Então, é isso. Se ele tiver concluído o ensino médio, uma possibilidade de ser aprendiz quer dizer, ele pode ser aprendiz sem estar matriculado, mas o incentivo é que, por exemplo, ele seja aprendiz de nível técnico. Isso talvez reflexões sobre possíveis ajustes na lei ou coisas nesse sentido.
Não, o que a gente, ao contrário, o que se quer, no caso, por exemplo, de quem abandonou a escola, nós vimos aí os números, sem terminar o ensino médio, é que o desafio é trazê-los para concluir através da educação de jovens adultos com um contrato de aprendizagem garantido. Jamais que ele não tenha, não esteja matriculado sem concluir, que a gente apoie isso. Sim, também. No nível superior também não é. Não há nada que impeça no nível superior que ele tenha um contrato de aprendizagem. A gente acha que já não é. O mais indicado aí é o estágio. Né? Mas a lei não proíbe isso. Vamos lá, mais uma pergunta. Uma das metas do Plano Nacional de Educação, não sei se o 3.7 aqui é relacionado à meta 3 e à meta 7, é fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência na escola por parte de beneficiários de programas sociais, identificando motivos de ausência e baixa frequência. Como a lei da aprendizagem pode contribuir com esta meta? Nilva. Então, olha só, são duas coisas diferentes aqui. Programa do aprendiz é um jovem na escola fazendo aprendizagem e tendo um acompanhamento para além da assistência social, também da instituição responsável pelo contrato de aprendizagem daquele jovem, tá certo? Então eu tenho mais acompanhamento, tá certo? Agora, de toda forma, nós estamos construindo outros indicadores com o MEC, para além daqueles que existem hoje, para medir isto que está solicitado na pergunta. Ou seja, como é que eu consigo reduzir mais ainda a evasão, ou melhor ainda, como é que eu consigo garantir a permanência, certo, destes jovens na escola? Quero alertar aqui que os menores índices de evasão, os menores índices de repetência são exatamente destes jovens do Bolsa Família. Então, o problema não está aqui. Nós temos que melhorar mais ainda o dos beneficiários do Bolsa Família. Agora, o problema maior, repetência, evasão, etc., não está nesse patamar aqui, porque eles estão acima da média nacional de evasão, ou seja, estão com menos evasão do que a média nacional e têm um maior índice de aprovação do que a média nacional, tanto no nível fundamental como no nível médio, certo? Então, na verdade, o problema não está aqui só nos problemas sociais, nós precisamos olhar o conjunto da sociedade. Uma parte desses nem que foi mencionado aqui, se a gente for olhar, está nos patamares acima do patamar de R$140 do Bolsa Família, por exemplo, de renda per capita. Vamos lá, mais perguntas, por favor. Eu, na verdade, quero fazer um informe e também uma pergunta depois dirigida para minha querida amiga Ana Lúcia. O informe é que a doutora Mariane Josviak disse uma coisa importantíssima, que eu acho que tem que ser estimulada, e talvez todos que estão aqui presentes possam solicitar à Justiça do Trabalho e ao Ministério Público nas suas localidades a realização de audiências públicas conjuntas. E aqui a Justiça do Trabalho é parceira do Ministério Público. A última audiência pública que tivemos em Curitiba foi lá no tribunal, no plenário do Tribunal Regional do Trabalho. O protagonismo, é claro, foi do Ministério Público do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho, na minha pessoa, apoiou e fez fala, inclusive, e nós queremos, inclusive, levar essas audiências públicas para o interior. Por que é importante a audiência pública? Porque você estabelece um locus, você estabelece uma ágora, como faziam os gregos. Você aproxima os atores sociais, você aproxima os empresários, você convida as associações de empresários, você pega as ONGs que estão lidando com essa questão social, os conselhos, coloca todo mundo no lugar e discute a aprendizagem como um problema comunitário, um problema da comunidade. E aí, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você poderia ter o meu amigo Mário lá pela Justiça do Trabalho, você poderia ter a própria Fundação Roberto Marinho, você poderia ter o Ministério Público do Trabalho daqui do Rio, enfim, e vários atores que estão aqui. E vocês não imaginam como esse tipo de diálogo é frutífero. E também uma sugestão é que a partir dessa audiência pública estabeleçam-se metas conjuntas e o Ministério Público e o Ministério do Trabalho poderiam fiscalizar. Só para registrar, a gente conseguiu, no Ministério Público do Trabalho, quando estava lá, por intermédio das audiências públicas, quebrar os tabus inerentes a leis de cotas para pessoas com deficiência em grande medida. Quem vivenciou isso no Ministério Público do Trabalho sabe que as audiências públicas são muito interessantes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria perguntar para a Ana Lúcia,
Ana Lúcia, como é que está a questão, assim, o Ministério do Trabalho está fazendo alguma coisa já para a gente contemplar as pessoas com deficiência em programas de aprendizagem? Quer dizer, eu sei que vocês estão priorizando, que houve uma grande aceleração, eu só estou preocupado com isso. Eu acho que esse segmento das pessoas com deficiência vai ter um protagonismo maior agora que se vai manter o benefício de prestação continuada, pelo menos é o que o projeto já aprovado no Congresso aprovou. O Estatuto da Pessoa com Deficiência vai trazer essa gente toda que está na clandestinidade do trabalho para o mundo formal. Então, nós precisamos ter políticas voltadas para elas. Por quê? Porque, olha, empresas que são inacessíveis do ponto de vista físico barram uma série de pessoas. Empresas que são inacessíveis do ponto de vista linguístico deixam fora os surdos. Para vocês terem uma ideia, lá no meu tribunal, eu estou desenvolvendo um trabalho, vejam como é a condição do surdo. Nós temos cerca de 5 milhões de surdos ou deficientes visuais, eu não sei exatamente quais são as proporções, mas o número é muito alto, entre os que têm total perda de visão e os que têm baixa perda de visão. De qualquer forma, para vocês terem uma ideia, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é a língua oficial do Brasil, tal qual o português, não tem vocábulos para textos jurídicos, não existe linguagem técnica jurídica para os surdos, portanto, o cara não pode nem se defender num processo judicial. Se o juiz lhe prolatar uma sentença, ele não vai entender a sentença, porque a Libras, de tão isolada que é a comunidade surda do Brasil, ela não tem vocábulos em juridiquês, digamos assim. Então, não há linguagem de língua de sinais para o direito. E a mesma coisa se dá no mundo do trabalho. Esse segmento, eu tenho visto ações, gente, de surdos que entram na empresa para cumprir cota e o chefe não lhes dá trabalho, porque não quer lidar com o assunto. O cara fica lá no canto, não trabalha. Esse é um segmento que já contempla, segundo o último censo, 45 milhões de brasileiros, entre aqueles que têm deficiências levíssimas e gravíssimas, cerca de 24 milhões de pessoas com deficiências graves. Portanto, é um segmento muito importante e eu sinto, e Deus me agraciou com esse privilégio profissional, de ter trabalhado na aprendizagem e também agora na coisa das pessoas com deficiência. Então, eu sinto que é necessário que a gente volte para esse segmento, Ana. É muito urgente isso. A Convenção da Pessoa com Deficiência da ONU, que nós incorporamos à Constituição do Brasil, diz que a recusa de adaptação do meio discrimina. Então, o problema, a deficiência não está na pessoa hoje, está na empresa, né, que não se adapta. E como é que a gente pode trabalhar melhor isso? É aprendizagem, porque a aprendizagem não ensina só a pessoa com deficiência a trabalhar, mas ensina, acima de tudo, as empresas a receberem as pessoas com deficiência. Então, desculpe o discurso meio longo aqui, mas é uma coisa que me empolga agora, e eu queria saber se o Ministério do Trabalho, como é que está isso lá no Ministério do Trabalho? Então, doutor Ricardo, eu acho também que essa possibilidade da pessoa com deficiência entrar como aprendiz é muito pouco explorada ainda, muito pouco. Dos 400 e poucos mil admitidos em 2014, admitidos, né, não questão de contrato de aprendizagem, isso é o número maior, mas os que foram admitidos em 2014, menos de 1% são pessoas com deficiência, que, embora o Ministério já tenha, e talvez o auditor que está aqui, o Ramon, possa esclarecer se aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já tem uma ação assim, mas o Ministério já tem o mecanismo para isso, que é uma instrução normativa que permite que, inclusive, que a empresa, durante um determinado tempo, não seja atuada nas duas cotas, cumpra de aprendizagem com pessoas com deficiência. Tem um grande programa que iniciou em São Paulo, que é uma parceria da Fiesp, com o Senai, fazendo a parte profissionalizante, o SESI, para permitir também a prática de esportes e tal, até como atrativo, e em parceria com o Ministério do Trabalho local, com a Superintendência local, exatamente para promover, né, fomentar essa inclusão. Isso é acompanhado pelos auditores, etc. Então, acho que a gente precisa aproveitar melhor essa sugestão, mas é um outro problema que precisa de visibilidade, é uma outra questão que precisa de visibilidade. Então, nessas audiências públicas que o senhor citou, e eu cito para completar os fóruns estaduais em que se discute essas questões, é um momento também de se colocar. Não sei se o Ramon tem um exemplo aí concreto também de outra iniciativa. Por favor. A gente aqui na Superintendência do Rio, meu nome é Ramon, eu sou auditor fiscal e coordeno a equipe de fiscalização aqui no Estado do Rio de cota de aprendizagem.
em relação a essa questão do PCD, a gente tem visto que a grande dificuldade das empresas no momento da contratação é encontrar pessoas com deficiências capacitadas no nível de exigência que a empresa faz para a vaga. A gente tem um número grande de pessoas com deficiência de baixa qualificação e que as empresas, de fato, preferem, às vezes, ser autuadas do que contratá-la pelo preconceito que se existe no mundo corporativo com as pessoas com esse perfil. Então, atento a essa questão, a coordenadora do projeto de PCD, que é a doutora Tatiana Mota, ela, em parceria com a gente definiu para fazer com as empresas que tiverem sob ação fiscal de PCD, de cota de PCD, que incluam o PCD num primeiro momento como aprendiz e que a fiscalização de cumprimento de cota de PCD fique suspensa enquanto durar o contrato de aprendizagem. Ao final do contrato de aprendizagem, a empresa tem que se comprometer a incluir aquela pessoa como empregada para aí sim contar, em definitivo, para a cota de PCD. Essa experiência tem sido vivenciada em outros estados e tem dado muito certo. E a gente imagina que isso vai passar a funcionar aqui no Rio. Isso foi implantado agora aqui no Rio esse ano, tem alguns meses que a gente iniciou esse processo aqui. Algum comentário a mais, Ramon? Tem alguns dados aqui que eu acho que pode enriquecer o debate em relação ao cenário do Rio. Como a gente tem atuado diariamente com a aprendizagem e o fato dos dados de RAIS e CAGED que as empresas declaram ficarem disponibilizados para a gente, então dá para traçar um panorama, pelo menos aqui no estado do Rio, e uma informação, por exemplo, que eu trago segundo dados do CAGED de abril, que é o último disponibilizado pelo nosso sistema interno lá de cruzamento de dados, informam 82 mil vagas de aprendizagem no estado do Rio, das quais apenas 37 mil estão preenchidas, 45 mil vagas em abertos. Isso significa que a gente tem hoje um potencial explorado na aprendizagem aqui no estado do Rio inferior a 50%, 40 e pouquinhos por cento de vagas preenchidas. E se a gente for analisar quem são as empresas que fazem essa contratação, e a gente fez essa análise lá com muito cuidado, a gente vê que cerca de 80% dessas empresas que inseriram aprendizes, esses 37 mil, são empresas que vêm frequentemente sendo fiscalizadas. Ou seja, a contratação espontânea ela ainda é muito tímida no nosso estado. A contratação hoje no estado do Rio de Janeiro, quase que na totalidade, ela acontece sob ação fiscal. As empresas aguardam a fiscalização chegar para fazer a contratação. Isso demonstra alguns problemas de conscientização do empresariado e apontam também para um problema da fiscalização, porque hoje a gente tem, para cobrir toda a Grande Rio, Baixada, Centro, Capital, o município do Rio em todo, temos 4 auditores que fiscalizam, mas eu que coordeno. Então, você imagina que a amplitude da nossa atuação é limitada pelo próprio número reduzido de auditores. No interior, então, o cenário é pior ainda. E a gente tem feito, na verdade, sendo criativo na fiscalização, através da fiscalização eletrônica que a gente implantou agora no início do ano para algumas cidades do interior, para conseguir chegar a lugares que a gente não conseguia chegar ainda. Mas existe, de fato, uma falta e acho que esse evento aqui, eu agradeço à Fundação Roberto Marinho, por promover esse evento, ela é essencial para mobilizar a sociedade e conscientizar as empresas à contratação. Eu lembro a vocês que a memória desse evento, quem quiser acessar, ela estará disponível no YouTube. Basta vocês acessarem também o site livestreaming.com/Canal Futura. Toda essa nossa discussão aqui está sendo registrada e disponibilizada para vocês. Mais uma pergunta, eu vou endereçar ao Mário essa pergunta. O que os palestrantes têm a dizer sobre a PEC 18.200/2011, da nova redação ao inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal, para autorizar o trabalho sob regime de tempo parcial a partir dos 14 anos de idade? Ela está em voga novamente no Congresso, Mário. Considerações? Meu comentário é um comentário bem adolescente. Ninguém merece.
Não, eu acho que assim, o Brasil vive essa contradição, né, de nós termos uma geração inteira nascida, né, sob a égide dos direitos humanos que a gente construiu no final da década de 80 e na década de 90. Parece que nós estamos esgotando as nossas energias agora de avançar mais e estamos começando a recuar. Eu acho que é um grande problema para o país, esse tipo de medida, né, porque ela vem no contrafluxo, quer dizer, todos os indicadores aqui estão mostrando o seguinte: o que promove o desenvolvimento, né, dos adolescentes e de jovens é uma forte escolaridade associada com uma experiência no mundo do trabalho. Não precisa nem ser no mercado de trabalho, pode ser num contexto mais amplo do mundo do trabalho. Essas duas, quando você desassocia essas duas coisas, você remete um adolescente precocemente ao mundo do trabalho, sem as competências, as habilidades que ele precisa, a evolução desse adolescente numa carreira do mundo do trabalho, ela não acontece, quer dizer, ele vai estacionar aquela história, né, de antigamente que dizem que o dono do Bradesco era um contínuo que virou o dono do Bradesco. Essas ilusões, né, que a gente diz que o menino começou pequenininho e virou. Isso não é, o mundo a economia global, ela mudou totalmente nos últimos 20, 30 anos. Então, as pessoas ainda acreditam, estão lá inconscientemente ainda achando que um garoto entra com 14 anos para trabalhar como office boy, que nem existe mais essa função, né? E que ele vai virar o dono da empresa. Quer dizer, as formas de competição, né, as formas de relação entre as empresas, né, transnacionais não permitem esse tipo de evolução, de mobilidade social. Então, é uma ingenuidade propor esse tipo de coisa ou uma grande maldade, né? Dependendo de quem vem, é uma grande maldade. Eu só queria acrescentar isso aí, Mário. O que estava por trás da formação, da escolaridade, da aprendizagem, quando a gente pensou no texto da 1097? Tem que ficar na escola. É a doutrina da proteção integral. Quer dizer, não é para trabalhar. O ideal é, como já dissemos aqui, que as pessoas todas estivessem na escola em tempo integral. Aliás, tempo parcial de escola é um anacronismo do Brasil, que já nasceu, pensem bem, do que nasceu a escola parcial? Porque filho de operário tinha que estudar de manhã e trabalhar à tarde. E filho de trabalhador rural também. Os caras tinham filho para ter braços na lavoura. Então a escola, se tiver, é luxo, então é para ser meio período. Qualquer país civilizado tem escola em tempo integral. Nós estamos caminhando para isso. Agora, enquanto não se chega nisso, tem que se administrar esses jovens que estão aqui. Por isso que a aprendizagem é a alternativa para o jovem de 14 anos que tem que ficar na escola, se for trabalhar. Agora, esta emenda fere o próprio artigo 7º, que diz que os dispositivos que neles estão contidos devem visar a melhoria da condição social do trabalhador. Isso está no caput do artigo 7º. E o próprio artigo 33, inciso 33, na verdade, é a implementação da teoria da proteção integral da criança e do adolescente. Se você vier com essa emenda, você fere o próprio artigo 7º, e essa emenda, portanto, seria inconstitucional, porque os direitos fundamentais não podem ser objeto de emenda constitucional, não pode haver lesão a direitos fundamentais. Por isso que essa história da redução da maioridade penal é obviamente inconstitucional. Obviamente inconstitucional. Quer dizer, o Brasil vai, em vez de colocar esse menino na escola, vai colocar na escola de crime. Isso é um absurdo, é uma coisa óbvia, é inconstitucional. A gente precisa se apegar à Constituição, defender a Constituição do Brasil. E aí o seu Cunha não ia ter nem saída para propor essa barbaridade que seria esse negócio de redução da maioridade penal e muito menos essa bobagem de trabalho de meio de part-time aí sem escola. Isso é um absurdo. Então, defendamos a Constituição, é isso. Vamos lá. Temos mais uma pergunta aqui agora, endereçada à Ana Lúcia. Na verdade, é a pergunta do milhão, mas antes tem um manifesto só para contextualizar a pergunta. A Lei da Aprendizagem completa 15 anos. Verificamos hoje aqui neste fórum que existe um alinhamento favorável de todos os programas da aprendizagem. A lei obriga a contratação de jovens pela empresa. As empresas necessitam de mão de obra qualificada. Temos milhares de jovens querendo ser aprendizes. Instituições de ensino têm capacidade para aplicar os cursos e gerir o programa de aprendizagem. E vem a pergunta: por que menos de 30% das empresas atendem à lei e o que fazer na prática para que a lei pegue? Eu avisei que era a pergunta do milhão. Bom, uma das questões, eu acho que foi colocada pelo
pastor Ramon com a questão você não tem uma fiscalização, não tem um alcance que deveria a fiscalização. Mas o que fazer, eu acho que é fazer isso que nós estamos fazendo, é mobilizar a sociedade, mobilizar todos os atores que podem interferir nisso a partir desse conhecimento. Eu acho que é isso, quer dizer, você divulgar, fazer campanha, fazer encontro, fazer audiência pública, mobilizar. Não vejo outra maneira, até porque a fiscalização, de qualquer forma, é muito importante que você tenha um maior número de auditores, etc., mas sozinho também não vai dar conta disso, já que nós sabemos que não se trata só da punição da multa, da cota, né? Cumpre a cota ou não cumpre a cota. Tem que pensar na questão das escolas, das formadoras, das oportunidades, da interiorização. Então, envolve tanta coisa que eu só vejo uma forma. É a mobilização mesmo de todos os atores. Vamos lá, gente. Estamos chegando ao final do evento. Temos ainda mais alguns minutinhos para perguntas. Microfone passando aqui. Temos 4 inscritos. Vamos lá. Temos o microfone na mesa aqui, ó. Vamos ajudar aqui. Reza a lenda que ele está funcionando. Não está funcionando. Agora sim, vamos lá, por favor. Bom, meu nome é Cláudio Ricardo, sou secretário do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome de Fortaleza. Eu queria só fazer um adendo à colocação do doutor Ricardo, da perversidade da proposição que está sendo feita com relação à redução da maioridade, é que entre a população carcerária, o índice de contaminação pelo HIV é 60 vezes maior do que no meio aberto. Não é? E colocar esses jovens, além dessa universidade do crime, colocar nessa condição é uma perversidade sem precedentes, é um atentado aos direitos humanos. Mas eu queria também fazer algumas observações com relação ao que foi colocado aqui hoje. Primeiro, dizer que uma lei como a da aprendizagem, ela é muito significativa no Brasil se ela tiver a oportunidade de ser massificada, como já foi colocado aqui anteriormente. E me parece um contrassenso que as instituições governamentais, a administração direta, como grandes empregadores no Brasil, não sejam obrigadas a contratar aprendizes. Não é? E eu quero colocar um exemplo aqui, isso é uma provocação para que a Nilva leve para o MEC, acho que ela ainda está aí, a Nilva. Bom, com certeza. É que... Na ponta direita ali. Primeiro, se fala muito aqui em escolas técnicas, e sem nenhum demérito da escola técnica, porque ela faz parte da nossa história evolutiva, mas as instituições da rede federal hoje se chamam institutos federais. São instituições que são para bem além das escolas técnicas, porque elas são um modelo único no mundo, próprio do Brasil, e elas articulam a formação profissional e tecnológica desde da formação inicial e continuada até a pós-graduação estrito sensu, com 50% das vagas por lei destinadas à formação técnica de nível médio, que é uma grande deficiência do país. Né? Eu sou aluno da escola técnica, entrei lá em 1975, e a escola já tinha um programa de bolsa de trabalho naquela época, muito antes da lei de aprendizagem. Esse programa foi questionado nos últimos tempos e ele deu uma grande mergulhada no meio das instituições. Ora, hoje essas instituições são 565 campi no Brasil inteiro. Né? Teve uma grande ampliação em todo o território nacional, com ampla cobertura geográfica. Elas estão com um potencial muito aquém do que elas poderiam fazê-lo em dois termos. Primeiro, de oferecer formação inicial e continuada, que era a antiga cursos básicos, né, como alternativa ao Pronatec. E, na outra ponta, elas poderiam oferecer a oportunidade de trabalho pela lei da aprendizagem numa ambiência muito favorável para que o jovem pudesse gostar de ir para uma formação técnica mais integral ou ir para a formação de graduação ou mesmo de pós-graduação, com laboratórios, com oportunidade de arte e esporte lá dentro, com prestação de serviço à comunidade. Então, precisa resgatar a lei da aprendizagem dentro da rede federal. Muito bem, mais perguntas, Renan? Eu gostaria aqui de pedir um esclarecimento melhor, porque foi falado aqui e eu não consegui entender direito essa questão.
que é a respeito dessa norma técnica do Ministério do Trabalho, não lembro agora o número, que é a que assegura a estabilidade para aprendiz. Porque meu entendimento era que isso iria realmente diminuir a contratação de então, é isso que eu estou... Isso diminuiria a contratação de mulheres para aprendizagem, principalmente daquelas mulheres que têm uma renda inferior, porque há um índice maior de gravidez ali. E aí, a senhora disse que houve aí uma alternativa, tudo mais, eu gostaria de um esclarecimento nesse ponto. Por favor. As decisões dos tribunais e essa nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego, 79 de 2015, tem assegurado a estabilidade à gestante aprendiz. E a ideia é que pode haver, sim, como você disse, um preconceito com relação à contratação das meninas, temendo que possam engravidar e daí teriam a estabilidade. Então, o que se tem sugerido é que se converse com o INSS para que se verifique essa situação e que possa o INSS também arcar com o período desta estabilidade. Como? O INSS paga ao empregador. Entendeu? Sim, a nota técnica sugere, a ideia é que, quando acabar o contrato de aprendizagem, se ela ainda estiver no período de estabilidade, ela seja contratada. Tá? Próxima pergunta. É mais uma colocação. FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica, né, aqui do Governo do Estado do Rio de Janeiro, nós cuidamos da educação profissional do Rio de Janeiro e, anualmente, são oferecidas mais de 250 mil vagas, né, formação inicial, nível médio técnico e pós-graduação. Então, a gente sente a necessidade de ter essa aproximação de como a FAETEC pode se inserir mais nessa questão da lei da aprendizagem. A gente teve alguma coisa há vários anos, um movimento muito tímido, mas a gente está em outro momento da administração, revendo uma série de indicadores e gostaríamos de estar colocando à disposição para que a gente pudesse fazer esse avanço nesse processo. E, por último, eu queria destacar que o nosso aluno, Renan, né, ele me encontrou, que se lembra de mim? Eu fui do Grêmio, né, bastante combativo, né, conselho de classe. Então, ele é um exemplo aí de militância que a gente vê com muito prazer e satisfação. Ele está nessa luta aí que começou lá atrás, que muitas vezes a gente estava do lado, mas buscando o mesmo objetivo, né? Então, obrigado. Está aí um dos objetivos do fórum, colocar as instituições em contato. Mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta a partir de uma dúvida que eu fico. A lei da aprendizagem, ela parece um grande guarda-chuva, né, que pode ser um grande guarda-chuva para a garantia de direitos à inserção de jovens no mercado de trabalho. E tem um grupo de jovens que eu vejo pouco colocado. Eu ouvi um pouquinho sobre isso na fala do Mário Volpi, quando ele falou da homofobia na escola, e talvez esteja na estatística dos neném, quando a gente fala dos gêneros, que é o grupo dos transgêneros, né? Eu só queria fazer essa colocação. Eu estou tendo a experiência de dar aula num pré-vestibular comunitário para um grupo de transgêneros jovens para conseguir passar a barreira do Enem, né? E 100% desse grupo está fora da educação formal e quase 100% desse grupo não está só ligado ao trabalho informal como à prostituição. Então, é só para fazer uma observação a respeito de um grupo que está sempre ligado à exclusão e que a gente precisa pensar nesse grupo também. E se existem dados, sobretudo da porcentagem dos neném por gênero, se ela também observa o recorte dos transgêneros. Joana, se atreve, não tem dados? Algum comentário, considerações? Por favor, aqui na nossa outro canto da sala. Vou te ajudar aqui, peraí. Eu estou rouca, mas acho que está dando para ouvir. Quando ela fala da questão do público, eu não sei se foi na fala da Nilva, que ela destacou a questão de que existe um público prioritário.
E na aprendizagem também existe um público prioritário que não é visto. Hoje, se a gente for buscar os jovens que realmente são beneficiados pela lei da aprendizagem, poucos são aqueles jovens que estão postos, eu não me lembro se é na portaria 615, que também fala desse público prioritário, dos indígenas, das mulheres, dos negros. Então, assim, a gente fala do PCD, mas esse público é um público que também, normalmente, as empresas públicas é que fazem mais essa exigência, esse critério. E, na verdade, a gente precisa trabalhar isso muito com o empresariado também, porque é muito difícil você ter a questão da aceitação, né? A gente ainda vê na empresa, se ele tem que cumprir, né? Se para ele é uma questão obrigatória, eu quero o melhor. Né? Então, eu quero o melhor na escolaridade, se possível já universitário, e aí você vai desvirtuando, porque a gente fez um estudo do nosso público de permanência no programa, e a gente viu que realmente quem permanece no programa é o adolescente. Porque aquele menino que tem 21 anos, que já está na universidade, ele tem outras perspectivas, e ele vai sair do programa. Então, a Mariane até falou nisso, de priorizar o público de 15 a 17 anos. Acho que foi a Mariane que falou essa questão. Mas a gente vê que, na verdade, na empresa é muito difícil existir essa aceitação. Né? Ele prefere aquele que já tem mais idade, que para ele já existe uma maturidade maior, mas a gente vê o quanto dos nossos adolescentes, não que os jovens não possam, eles também têm sucesso e demonstram bons resultados, mas a gente vê o quanto que os nossos adolescentes também podem. E a gente tem uma resistência muito grande do empresariado de aceitar esse público. Mais algum comentário, gente? Alguma consideração, perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Só um pouco. A gente tem percebido que há uma dificuldade assim de acesso mesmo em algumas situações. E, por exemplo, o jovem filho do catador de material reciclável, ele acaba tendo pouco acesso. Então, é importante que os movimentos sociais se fortaleçam, que as ONGs coloquem nas escolas essa possibilidade de contratação para que realmente o jovem com maior situação de vulnerabilidade social tenha acesso. E com relação o jovem, muitas vezes invisível, que é excluído da escola, e que essa oportunidade também possa ser para principalmente os que têm menos de 18 anos, porque é esse o objetivo da lei. E a nossa atuação, enquanto Ministério Público, eu entendo que ela deve ser fortalecida nesse sentido, dos jovens que têm maior dificuldade de contratação. E, inclusive, temos normalmente sugerido às instituições que só encaminhem 2 jovens para a entrevista, ou às vezes até 1, porque há a exclusão a partir do momento que o jovem vai para a entrevista e ele nunca é contratado. Ele acaba desistindo do curso. Então, para evitar que isso aconteça, também tentar fazer uma conscientização que se a empresa vai contratar aquela instituição, a instituição pode mandar o jovem que está na vez de ser contratado. Só 2 observações, porque eu achava que eu vou passar para o Ramon para você comentar aquela questão dos jovens de medida socioeducativa que você tem conseguido com as empresas. Eu acho que é um exemplo concreto que a gente pode ir nessa direção e tem avançado um pouquinho. Foi falado aqui sobre a experiência da Denise lá no Rio Grande do Sul, mas a iniciativa dela lá é louvável e, inclusive, inspirou a outras iniciativas no Estado e aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Não é muito divulgado, mas nós temos uma experiência aqui no Rio de Janeiro com aprendizagem dentro do DEGASE. Lá na ilha, hoje, inclusive, tem uma turma de 25 jovens se formando lá. Jovens no curso de auxiliar de cozinha. Existem 2 empresas, uma do ramo de alimentação e uma outra do ramo acho que é de roupa, não tenho muita certeza, mas são 2 empresas que contratam aprendizes, uma contrata 50 aprendizes e outra 25. Então, nós temos 75 aprendizes que estão cumprindo medida socioeducativa em regime fechado no DEGASE, que estão em aprendizagem. Essas turmas elas são oferecidas pelo Senai, o Senai que faz a parte teórica e prática lá dentro com eles, é feito em ambiente simulado, os jovens não saem para a empresa. E tive, inclusive, uma reunião com a diretora do DEGASE essa semana, dela pedindo ao Ministério do Trabalho e aos parceiros
apoio para a ampliação desse projeto. Hoje existem lá no Degás, ela me passou esse dado, eu fiquei inclusive surpreendido, mais de 1.000 jovens que estão cumprindo medida socioeducativa em regime fechado e que não tem expectativa nenhuma de quando sair de lá que consiga alguma posição no mercado de trabalho, seja pela falta de qualificação e seja até mesmo pelo preconceito das empresas inseri-los posteriormente. Então, a aprendizagem ela entra como um fator essencial, fundamental para esses jovens, na medida em que oferece a ele, no momento em que ele está preso, no momento em que ele está internado, aliás, uma ocupação em que ele ofere renda e capacitação e, principalmente, para quando ele sai de lá, que ele tenha condições de ser colocado no mercado de trabalho numa condição digna. Era isso. Aí, informação de momento. Boa tarde a todos e a todas. Sou Salete Valezan Camba, diretora da Flaxo. Eu não pedi a palavra para fazer nenhuma pergunta, apenas como o tema da questão da violência e da redução da maioridade penal saiu bastante por aqui, para informar que na segunda-feira está sendo lançado um mapa da violência exclusivamente de adolescentes de 16 e 17 anos, justamente para a gente trabalhar esse contraponto à redução da maioridade penal, e que, em tese, grande parte do Brasil está numa mobilização nacional para que, dia 30, tenha um grande barulho, né, não só em Brasília, mas em todos os estados, porque a gente consiga evitar a votação. Né? Não é uma luta fácil, mas quem está nesse tema aqui, dialogando, vai precisar ajudar, ou a gente, daqui a um mês, vai estar aqui discutindo outras questões que não é só de trabalho para a juventude. Obrigada. Muito bem, mais algum comentário, alguma pergunta? Por favor, vou levar o microfone até você. Tem aí? Aqui foi muito falado nessa articulação entre a educação formal e as competências para o mundo do trabalho, que não se limitam apenas ao emprego. No Estado do Rio de Janeiro, a gente desenvolve, né, já desenvolveu para algumas situações e está desenvolvendo para o ensino médio a solução educacional, que é exatamente uma proposta de uma nova escola, onde eu desenvolvo, para além das competências cognitivas, as competências exigidas pelo mundo do trabalho. A gente não pode desenvolver essas competências apenas no local de trabalho. Quer dizer, a escola ela também deve ser vista como essa oportunidade para desenvolver plenamente o sujeito. Né? Além disso, outra coisa que foi muito falada aqui, que é a defasagem idade-ano. E, em parceria com a Fundação, há 6 anos, nós desenvolvemos políticas de correção de fluxo. E o que a gente observa é que, quando chega nos 13 anos, se eu não aplico uma política de identificação e reconhecimento e atendimento específico desse sujeito, ele sai da escola. Ele vai, anos depois, ele retorna para a educação de jovens e adultos. E, nesse processo, eu preciso atender esse sujeito com um educador diferenciado, que tenha também esse olhar integral sobre esse sujeito. A gente fala muito numa concepção de tutoria, como se o educador fosse destituído desse lugar. Então, a gente precisa, nesse processo todo, ressignificar a própria ação do educador. Porque, se eu não propicio esse processo, eu não vou atender nem sujeitos da precarização, esses que foram aqui listados e que, via de regra, não estão nas legislações nem nas ações afirmativas, e a gente vai já, como a gente fala, cuidar do leite derramado, que é procurar intervir no menino que está no cumprimento de alguma medida. Seja ele, a gente fala muito da internação, mas tem aquele que está em liberdade assistida, que, em tese, é acompanhada pela assistência, ou que está numa semi-liberdade, que ainda é acompanhada pelos departamentos de cumprimento de medida. Então, nessa discussão toda, a gente precisa, não que tudo recaia, né, de que educação é panaceia para todos os males, mas a gente precisa compartilhar, como está acontecendo aqui, com todos, mas precisa carregar nas tintas dessa ressignificação da própria atuação e do próprio fazer do educador.
para que esse menino ele entre e fique na escola, para além das adversidades sociais. Senão, a culpa de tudo acaba recaindo sobre o menino e não sobre o processo. Muito bem, vamos chegando ao final do evento. Eu queria agradecer a presença de todos em nome do Canal Futuro e da Fundação Roberto Marinho e passar a palavra para a Aparecida Lacerda. Muito obrigado. Bom, gente, primeiro, muito obrigada pela presença, participação e principalmente pela intensa participação de vocês todos aqui. A gente que trabalha com o programa da Lei da Aprendizagem, com o programa Aprendiz Legal, tem, através dessa campanha, né, da campanha do Legalize, exatamente essa ideia de mobilizar todas as pessoas que podem ter alguma relação com essa oportunidade, que é a Lei da Aprendizagem, para que a gente possa aprofundar os debates, encontrar outras soluções, outros arranjos, para que isso seja cada vez mais a favor, realmente, da inclusão, né, de todos os jovens, e muito na linha do que o Mari Volpe fala, entender a juventude como oportunidade e não como desvio ou trabalho, né, ou até a expressão neném, que eu não resisto a dizer, que eu acho horrível, a gente dizer que uma pessoa é nada, nada. Né? Eu acho que a gente pode dizer não trabalha, não estuda, ou esta pessoa está desocupada, mas nem para eles eu não gostaria. Eu acho muito pesado a gente usar isso como configuração pública, assim, né? Toda vez que eu vejo alguém falando, eu falo como professora. A outra coisa é que todo o conteúdo de hoje, como o João Alegria já falou e o Brito também, estará disponível na internet, e todo o trabalho de conteúdo que for feito pelo Futura e pela equipe do Aprendiz Legal a partir desse dia de hoje, a gente também vai disponibilizar em extratos, pequenos documentos, etc., através do site do Aprendiz Legal. E a gente espera, acho que aqui tem muitos temas que precisam ser aprofundados, né? Eu acho que hoje tem muitas questões para a gente pensar e aprofundar. E a gente espera poder fazer isso, mesmo que em menores grupos, para aprofundar cada linha. A gente teve aqui hoje, seguramente, uns 15 grandes, né? Os 10 desafios do Mário. A gente pode falar que a gente teve 30 desafios grandes aqui, que a gente pode se debruçar conjuntamente para aprimorar os programas. E só para acrescentar um pouquinho, falar do Aprendiz Legal, a gente tem, inclusive com a participação da Flaxo, agradecer a Salete que está aqui presente, a gente está desenvolvendo um material novo, pensando exatamente num conceito que foi muito dito aqui hoje, que é esse jovem preferencialmente está na escola, e ele também vai para o trabalho, e ele vai para um outro lugar ter formação para o mundo do trabalho. A gente está tentando que esse outro local, que é o que as instituições educadoras, nossos parceiros, né, a Gerar e o CIES fazem, seja um diálogo entre o mundo do trabalho e a escola, e não a reprodução da escola, que muitas vezes a gente corre o risco até de reproduzir aquilo que a gente aprendeu como aluno. Tem uma educadora brasileira que fala uma coisa que eu gosto muito, que é a profissão que tem a maior residência do mundo é professor. Porque desde os 5 anos de idade a gente está fazendo residência numa sala de aula. Não é? A gente está vendo um profissional trabalhar e está aprendendo com ele. E quando a gente vai trabalhar, a tendência é reproduzir essa tão profunda e longa residência que a gente fez. Então, mudar esse papel requer uma formação muito intensa, requer que esse professor entenda que ele tem um papel de mediador mais do que de dador de aula, para que ele não mate os alunos quando eles vão à aula, como disse o aluno, e que também esse espaço de educação do aprendiz a gente enxerga muito como um espaço de diálogo da experiência que esse aprendiz tem, porque é um privilégio você discutir trabalho com quem está passando 4 dias por semana no ambiente de trabalho. Então, as questões que ele vive aí, que lhe despertam e lhe ensinam, é super importante que elas venham para a sala de aula e que sejam objeto, então, desse um dia que ele fica tendo a formação que a gente chama, entre aspas, de teórica. E, mais uma vez, tem mais alguma coisa? Temos justamente uma aprendiz que quer comentar esse final de evento. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou jovem aprendiz através do CIEE e eu não tenho nenhuma pergunta. Eu queria mesmo era agradecer a vocês, porque, assim, num país onde a gente vive, ver que tem pessoas ainda se preocupando com a educação brasileira é muito importante, porque a maioria dos meus amigos dizem assim, o Brasil vai para o lixo, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para outro país, enfim, eu vou para a Austrália, eu vou para Marte, mas eu não fico no Brasil. Quando teve as eleições e teve a disputa entre 2 políticos, quando um não foi eleito, a maioria das pessoas desistiram. Mas eu tenho certeza que se o outro tivesse sido eleito, muita gente ia desistir. Então, ver que ainda tem gente que se compromete com a educação brasileira
ainda tem gente que vai investir na educação brasileira, e não só na educação brasileira, nos jovens que estão estudando, mas nos jovens que estão desistindo, nos jovens que não têm mais esperança, nos jovens que estão cometendo crimes, e que ainda tem gente que deposita esperança neles, é uma coisa que agrada e é uma coisa que estimula. Não, peraí, eu ainda vou continuar no Brasil, ainda tem esperança para que eu continue aqui, porque aqui ainda tem coisa para dar certo. Então, realmente, eu queria agradecer a vocês pelas palavras e pelo posicionamento de vocês, os esclarecimentos e pela perspectiva de vocês de que ainda tem esperança aqui e que o Brasil vai para frente, sim, não é só para trás. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Como que você chama mesmo? Seu nome? Beatriz, eu acredito que, falo por todo mundo que está aqui, se eu conseguir acabar sem chorar, que tudo que a gente faz é para ouvir isso e para a juventude acredite nesse país. Obrigada a você pelo depoimento. Que vai agradecer. Quando você é bem atendido no local, é muito difícil você agradecer. Agora, quando um garçom ele derruba uma bandeja, ele sofre mal olhares, ele sofre críticas. Então, eu acho que o reconhecimento das profissões ele é muito interessante. Eu vejo que as críticas em relação aos professores, até mesmo em sala de aula, elas são construtivas, sim, toda crítica é bem-vinda, mas o professor, eu vejo que, principalmente nas redes públicas, estaduais, municipais, em que os alunos eles jogam cadeiras neles, eles agridem fisicamente e verbalmente. Então, eu acho que há, sim, profissões a serem valorizadas e, como vocês aqui estão cumprindo cargas horárias também nas profissões de vocês, então, realmente, eu tenho só a agradecer. Nada a falar, palmas para ela. Obrigada, gente, pela presença, participação.